pretende se aposentar a partir de janeiro de 2023, o que precisa para comprovar a sua aposentadoria rural? Vocês vão saber aqui, passo a passo, como comprovar o seu tempo rural. Eu sou Verusa Figueiredo e vamos ao assunto. A aposentadoria rural é um dos poucos benefícios que não sofreram com a reforma da Previdência em 13 de novembro de 2019. Mas é muito importante que você saiba tudo sobre a aposentadoria rural para garantir o seu benefício quando chegar a sua hora, a sua vez. Bom, começamos aqui. Trabalhador rural. Como se aposentar? O trabalhador rural precisa encontrar a categoria que se ajuste às suas atividades. Só assim é possível saber exatamente como se aposentar pelo INSS. Igualmente, é preciso buscar informações sobre os requisitos de cada benefício e, se for o caso, a melhor maneira de regularizar os recolhimentos da Previdência. Por fim, após reunir-se todos os documentos necessários, basta realizar o seu pedido através do portal Meu INSS ou procurar uma agência do INSS no seu município e enviar o seu requerimento, que também pode ser feito por um procurador devidamente habilitado. Bom, segundo, quem é considerado um trabalhador rural? Se essa é a sua dúvida, vamos entender agora. A expressão trabalhador rural pode gerar uma série de confusão quando o assunto é Regime Geral da Previdência Social, conhecido como RGPS, onde você contribui como trabalhador. A denominação pode se referir a membros de diferentes categorias de segurados, pessoas protegidas pela Seguridade Social. Por isso, se dá o nome de segurados da Previdência. O segurado empregado, o primeiro grupo de trabalhadores rurais, são aqueles que habitualmente prestam serviço subordinado a um empregador, como um prédio rústico ou propriedade rural. Exemplo, uma pessoa que vai trabalhar em uma fazenda para fazer vários serviços e ele recebe, ele tem a sua carteira assinada, ele contribui para isto, certo? É o caso dos profissionais que são contratados, por exemplo, para realizar colheita, tratar a terra, cuidar dos animais e afins sob a direção de um contratante e com vínculos de emprego. No geral, o segurado dessa categoria ingressa no sistema da Previdência Social com o registro da CTPS e as suas contribuições são recolhidas pelo empregador, no caso, o dono da fazenda. Já o segurado contribuinte individual rural. Há ainda os trabalhadores rurais que prestam serviço sem vínculo de emprego, de forma eventual, a uma ou mais empresas. Um exemplo mais frequente é o dos boias frias, mas também é possível citar trabalhadores volantes da agricultura e os diaristas rurais. Essas profissões devem realizar suas contribuições obtendo a guia de recolhimento
após a devida inscrição na Previdência Social e INSS. Segurado trabalhador avulso. Uma terceira possibilidade é a do trabalhador rural avulso. Esses trabalhadores prestam a diversas empresas sem vínculos empregatícios serviços de natureza urbana ou rural, com a intermediação obrigatória de um órgão gestor de mão de obra ou um sindicato da categoria. Geralmente, esse profissional é vinculado a certo sindicato ou cooperativa. Esses profissionais são vinculados a certos sindicatos ou cooperativas que administra os ganhos e faz os devidos recolhimentos previdenciários. Um exemplo mais comum é também o de diaristas rurais e boia-frias, que nesse caso, diferente dos trabalhadores eventuais, para inclusão na categoria, devem haver prestação a várias empresas e mencionada a participação da entidade de classe. Já no caso do segurado social. Muitas vezes, a expressão aposentadoria rural é um sinônimo de provento concedido às pessoas da categoria de que o segurado especial, ou qual independe da comprovação de tempo de contribuição. Essas pessoas, ela não precisa provar que contribuiu. Trata-se de uma modalidade de benefício com exigências mais simples, destinado ao pequeno produtor rural, como pescadores, seringueiros, dentre outros. Isso ocorre porque os trabalhadores rurais geralmente não reúnem uma documentação rigorosa de suas atividades, nem tampouco firmam vínculos de emprego. De fato, muitos nem sequer realizam contribuições à Previdência Social e INSS. Quem são esses segurados especiais? Os critérios para inclusão de um trabalhador rural na categoria de um segurado especial estão previstos na Lei 8.213 de 1991, que trata-se do RGPS. Em geral, a atividade descrita a seguir podem ser realizadas de maneira individual ou em regime de economia familiar. Artigo 11. O que diz? No artigo 11, no parágrafo 10, entende-se como regime de economia familiar atividade que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração sem utilização de empregos permanentes. Resumidamente, a economia familiar é um regime em que todos trabalham em conjunto e sem vínculos de emprego, tendo em seu meio de vida na atividade realizada, certo? Qual o produto? O plantador de milho, o plantador de mandioca, feijão, verduras, certo? Tudo aquilo que você planta para o seu sustento em grupo familiar ou que você pode vender também nas feiras livres, mas isso não gera um emprego, isso não gera um trabalho onde você pode considerar emprego, isso faz parte da economia familiar,
certo? Aquilo que você planta para o seu sustento. Produtor rural. O produtor rural, agropecuário e o seringueiro pertencem à categoria de segurados especiais, quando exploram suas atividades na condição. Primeiro, proprietário. Quem possui título de propriedade de terra, ou seja, é o dono de direito. Segundo, usufrutuário. Quem obteve o direito de usar a terra e colher a riqueza extraída dela por meio de transferência desse poder pelo proprietário. Terceiro, possuidor. Quem não está autorizado por direito a explorar a terra, mas exerce poderes como se fosse o proprietário. Quarto, assentado. Quem é beneficiário de programa governamental de reforma agrária e que uma propriedade foi dividida em pequenas unidades destinadas a uma atividade rural. Quinto, parceiro. Quem firma contrato de parceria com o proprietário, compartilhando os lucros e prejuízos da exploração da atividade rural. Sexto, meieiros, outorgados. Quem recebe a terra do proprietário e a explora em troca de parte dos lucros ou produção. 7. Comodatário. Quem recebe a propriedade a título de empréstimo gratuito com ou sem prazo definido para devolução desta terra. 8. Arrendatário rural. Quem utiliza a terra mediante o pagamento de uma determinada quantia de aluguel, seja em bens ou dinheiro. Importante destacar que, para se enquadrar nas condições de segurado especial, a exploração deve ocorrer em até 4 módulos fiscais. Como a medida varia de município para município, entendam que a previsão destina-se a um produtor de pequena propriedade rural, ou seja, visa excluir grandes latifundiários. Já no caso do pescador artesanal ou a este assemelhado. Uma segunda categoria, segurado especial, são os pescadores artesanais e demais pessoas que tenham na pesca uma profissão habitual ou meio de vida. Essa modalidade inclui a pessoa que pesca diretamente ou em regime de economia familiar, sem o uso de embarcações ou com o uso de embarcações de pequeno porte. Membros do grupo familiar, que são os cônjuges, companheiro, filhos maiores de 16 anos e pessoas equiparadas a filhos dos segurados especiais, também pode se submeter ao regime, desde que atue em conjunto com os parentes. Essa extensão ocorre porque as atividades rurais frequentemente são desenvolvidas em regime de economia familiar, em que todos os membros contribuem para a exploração da atividade rural. E os indígenas? No caso, os índios. A mesma instrução normativa possibilita a inclusão indígena na condição de segurado especial, exigindo-se o reconhecimento pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Diferente dos demais cidadãos, o indígena que não se encontra integrado à sociedade tem o seu direito resguardado pelo mencionado órgão público. Sendo assim, a FUNAI realiza o cadastramento de todos os nascidos em comunidades indígenas e emite um certidão necessário
a um requerimento da aposentadoria especial. Vale ressaltar que a condição do segurado especial abrange tanto o índio que vive de atividade rural, como aquele que trabalha como artesão e utiliza a matéria-prima como origem do seu extrativismo vegetal. E os seringueiros? Esta classe também foi incluída como segurado especial a partir da reforma da Previdência, tanto que agora o nome correto da aposentadoria rural é Aposentadoria Rural e do Garimpeiro. E no caso do extrativista e silvicultores vegetais, estes trabalhadores também são segurados especiais, incluindo os carvoeiros vegetais. Como o labor dessa classe é bastante árduo, nada mais justo que o governo incluiu como segurado especial. Excluídos da condição de segurado especial. Certas circunstâncias podem excluir um trabalhador da condição de segurado especial, membro do grupo familiar e outra fonte de renda. Se um membro do grupo familiar obter outra fonte de renda não autorizada pela lei, ele é automaticamente excluído da condição de segurado especial. Por exemplo, se um filho de uma família de produtores for contratado para trabalhar no comércio de uma cidade, ele passará a contribuir como segurado empregado e perde o direito a esse benefício, aposentadoria especial. Pois bem, as exceções, ou seja, fonte de renda, que não descaracterizam a condição de um segurado especial, que são as seguintes. Primeiro, parceria ou nomeação outorgada, quando a parcela cedida não forem superior a 50% da propriedade rural, com tamanho de até 4 módulos fiscais. Por exemplo, quando um produtor rural receber lucro de um terreno em que o vizinho cultiva vegetais nos limites mencionados. Segundo, exploração da atividade turística por até 120 dias por ano. Terceiro, atividade artesanal, com a matéria-prima produzida pelo próprio familiar ou atividade artística no limite do menor benefício da Previdência Social. Terceiro, mandado de vereador no município em que exerce suas atividades. Quarto, mandado de dirigente em cooperativa rural, desde que composta por segurados especiais. 5. Mandado eletivo em sindicato de trabalhadores rurais no cargo de dirigente. 6. Executivos ou exercício de atividade remunerada quanto ao período não ultrapassar 120 dias, corrido ou intercalado dentro de um ano civil. Benefício pela participação em plano previdenciário complementar, se a origem for programa assistencial do governo. Exemplo: auxílio acidente, auxílio reclusão ou pensão por morte, desde que no limite menor benefício da Previdência, no caso, um salário mínimo, certo? E quinto, os requisitos da aposentadoria rural. A legislação exige uma série de condições para que um trabalhador rural possa se aposentar. Contudo, os requisitos podem variar um pouco de acordo com a categoria do segurado, certo? Quanto aos requisitos para a aposentadoria rural por idade. A aposentadoria rural por idade
é concedida sempre que um trabalhador completa a idade mínima e o período de carência definido dentro da lei, certo? A aposentadoria rural por idade traz os seguintes requisitos: o homem com 60 anos de idade completo, a mulher com 55 anos de idade completo, período de carência 180 meses, 15 anos de carência, certo? Não precisa contribuir dentro das regras da aposentadoria especial, certo? Um ponto importante é que a legislação reduz a idade legal para a aposentadoria rural, mas 4 categorias de segurados rurais, segurados empregados, segurados contribuinte individual e segurado trabalhador avulso e segurado especial. Só o segurado especial não precisa contribuir e tem a sua aposentadoria com 60 anos o homem e 55 a mulher e 15 anos de contribuição, comprovando que vive da sua terra e de tudo que planta para a sua subsistência, certo? Afinal, os trabalhadores urbanos se aposentam com 65 e 60 anos. A partir de 2023, as mulheres se aposentam a partir de 62 anos de idade com aposentadoria urbana, certo? Embora a reforma da Previdência, no seu texto inicial, tenha tentado aumentar a idade mínima das mulheres e o tempo de contribuição dos homens, elas não foram aprovadas pela Câmara. Então, ficou sem mexer, graças a Deus, a aposentadoria especial rural.